Olá pessoal, a gente já está aqui para otimizar com o time da Otimize e o Guilherme e o Luciano já está aqui para aquele bate-papo gostoso com a gente. Da última vez a gente falou sobre o método Pomodoro, que foi bem Isso. legal essa conversa, e hoje a gente vai falar de algo também interessante. Tá aqui o organograma em rede. E aí eu gostei muito do que vocês colocaram aqui, que se deu certo para o Alibaba, vai dar certo para você que está aí nos acompanhando. Então, para a gente já entender o que é esse organograma em rede. Fala, Juliano, tudo bom? Bacana estar aqui novamente, né? E recentemente eu li o livro, o Alibaba, Estratégia de Sucesso, do Ming Zeng, se não me engano. Assim como no último podcast, a gente vem trazendo dica de livro quase Vamos aqui, né? trazer, isso é bom. Bacana. É, Então, o organograma em rede, ele é aplicado em várias organizações e o objetivo é você focar no que você faz de melhor, né? Pegando o nosso podcast passado, a gente falou sobre gestão de tempo, de produtividade, você realmente dedicar o teu tempo único ali porque é necessário fazer. Mas a pergunta é, o que é necessário fazer, né? O que você tem que focar no teu dia a dia? E o organograma em rede ele é libertador. O Luciano tem uma fala muito legal sobre esse tema, vou deixar ele comentar daqui a pouco. Mas o organograma é você ter o seu negócio no centro, o teu foco de negócio no centro e delegar tudo que não é essencial, deixando a tua empresa mais leve, contando com parceiros especialistas que vão trazer novas ideias, novos insights, conceitos às vezes melhores do que você sabe fazer porque são especialistas em outro tema. E é isso é o organograma em rede. Depois eu conto aí sobre o Alibaba. Então tá bom. Luciano, tem cliente de vocês que de repente, não, mas tudo na minha empresa é essencial. Porque eu imagino que muitos pensam assim, né? Perfeito, Juliano. Pensando nessa rotina, nessa empresa, né? Pensando no que você falou, tem muitas empresas que estão centralizadas em pessoas, né? Estão centralizadas de fato. Seja o próprio idealizador do negócio, que tem aquele amor e entende que tem que passar tudo por ele, ou seja, até algum funcionário que está há muito tempo, que é o intraempreendedor do negócio. E isso é positivo, acho que essa vontade de fazer, centralizar, é uma coisa muito boa. Mas, claro que ao longo do tempo isso, a empresa vai crescendo e é necessário repensar algumas coisas, descentralizar, né? E pensando em organograma em rede, é, é muito interessante esse conceito, porque ele... O que o organograma em rede busca? Ele busca, assim, entender qual é o seu verdadeiro core, tá? O que eu não posso terceirizar de jeito nenhum? O que eu tenho que ser muito bom? Nós estamos num mercado cada dia mais competitivo, né? Então, cada empresa ela é única. A competitividade entre as empresas vem do que ela entrega de melhor e de diferente, né? Reduzir custo é um ponto, ser especialista é outro. O organograma em rede consegue juntar tudo isso. Ele consegue prover uma redução de custo, consegue dar mais especificidade para a empresa e, além de tudo, ainda deixar a vida do empreendedor, do empresário mais leve. Então, é fantástico esse conceito. Claro que ele vem de grandes empresas e hoje ele começa a chegar no nível de empresas menores, né? Então, o que é isso de fato? Vamos lá. O que eu preciso fazer como empresa que eu não posso abrir mão de jeito nenhum, terceirizar? Qual é o meu core? Quais são minhas duas competências principais, né? Aqui no Correio do Povo, imagino que comunicar, né, fazer bons textos e ter uma equipe de comunicação é fundamental para a empresa. A outra competência talvez seja atrair clientes, vender. A gente entende que competência de venda, de marketing, de comunicação é uma coisa que faz parte das empresas. O resto, o administrativo, financeiro, contabilidade, Impressão, logística de entrega. entrega, RH, tudo pode ser terceirizável, né? Porque isso não é o teu core. A logística é um exemplo legal, porque a logística é uma atividade clara que as empresas terceirizam muito, né? Então, vamos lá. Eu não vou ser mais competitivo se eu tiver verticalizar minha frota do que se eu terceirizar com alguém que faz só isso, né? Especialista, né? Porque o meu negócio é vender produto. Aqui eu tenho uma loja, eu tenho, né, uma fábrica. Cara, eu quero que a entrega chegue na rota certa, no dia certo, mas com alguém que está muito focado ali, né? Então, antes a empresa, se entendia que a empresa devia verticalizar muito, então trazer as atividades para dentro, tudo, né? Com o organograma em rede, não. Ele traz, uma célula, né? Um modelo celular. Então, eu tenho a empresa, outra, vai montando um monte de conexões, como o modelo celular,
E aí, cada empresa tem duas competências principais. Então, um é bom em finanças, outro é bom em contabilidade, outro é em logística, outra é em comunicação. É o que a gente faz aqui, né? Quando a gente busca ali toda a inteligência do Correio do Povo em comunicação. Está buscando essa fortaleza, certo? Hoje Legal. mesmo, dentro da indústria, a gente vê muito essa terceirização, inclusive do produto fim, né? Quantas indústrias trazem da China produto acabado para colocar sua marca? Ou seja, a indústria ela está fazendo uma boa gestão de marca, uma boa gestão comercial e toda a logística para isso funcionar. Mas efetivamente costurar o produto, ele vem costurado da China. Mas aí tem um ele vem- detalhe aí, né? Acho que esse tem um detalhe muito importante. E aí a gente participa disso também. Porque qual é a competência que a empresa tem que investir? Gestão de projetos, Aham. né? Perfeito? Engenharia. O diferencial competitivo hoje numa empresa não está no chão de fábrica de uma indústria, né? Qualquer um fabrica hoje. É uma questão de ter máquinas e ter volume. Quando eu centralizo na China isso, eu tenho uma escala de produção, então, que baixa o custo. Mas o diferencial competitivo está na inteligência nesse caso. Então, a competência que a empresa tem que guardar dentro dela é a inteligência de engenharia, a inteligência de desenvolver bons projetos, a inovação. Então, nós temos hoje clientes, por exemplo, que trabalham muito bem em inovação, empresas que reverteram, que estavam numa jornada decrescente, empresa encolhendo, com problemas, e daqui a pouco entraram, não, agora eu vou investir em engenharia, vou investir em time, vou investir em gestão, indicadores, e criar uma cultura. Por isso que a inovação é tão forte hoje, né? A gente fala de inovação, que é melhorar um processo, melhorar um produto, tudo isso. Então, uma indústria, para ela, né, qual que seria as competências principais de uma indústria? Ser muito bom em tratar um cliente, vender, e ser muito bom A estratégia, né? em estratégia de inovação, segredo do produto. de projeto, de produto. Naquilo que ela entrega, né? Isso. E aí o resto é terceirizável. vocês ajudam, por exemplo, as empresas, uma indústria, a ela descobrir, ela identificar os pontos ali que não são essenciais, né, para ela ter um foco melhor, que eu imagino que talvez um empresário ele possa estar perdido, tipo, não sei o que é essencial e o que não é essencial, né? Porque talvez ele ache que tudo é importante, mas algumas coisas são mais importantes que outras, né? Vocês mostram isso de alguma forma para o cliente de vocês? Eu penso que isso vai mudar muito da cabeça e do tamanho de cada negócio, né? Eu vejo clientes nossos, por exemplo, arquitetos, engenheiros, que sim, a gente levou isso para dentro do negócio. Tivemos um depoimento recentemente de um arquiteto que falou, olha, eu era um arquiteto e após passar por todo o treinamento e metodologia da Otimize, eu hoje me sinto um empresário. Pô, ouvir isso é muito legal. Significa que ele realmente enxergou, ele olhou estrategicamente para o negócio dele. Por quê? Porque nós, profissionais especialistas, nós saímos do banco da faculdade, como diz um outro amigo nosso e cliente, com uma visão romântica do mundo, né? Nos ensinaram, vamos lá, o arquiteto aprendeu a projetar casas, ambientes, etc. O engenheiro fazer os cálculos. Eu sou formado em sistemas, aprendi a codificar e resolver problemas, né? Ninguém me ensinou a, entre aspas, né, empresariar, né? A ser um empresário. Não aprendi isso no banco da faculdade, a gente foi aprender isso no dia a dia da vida, né? Fazendo cursos, capacitações, participando de entidades empresariais, treinamentos diversos. O fato é, a partir disso, tu começa a olhar a tua empresa de maneira estratégica e não mais como somente a atividade fim de fazer tal coisa. E aí você tem que tomar decisões, né? Eu tenho, voltando à questão do foco, do tempo, da gestão do tempo, eu tenho um tempo único. Eu quero que tipo de empresa? Eu quero uma empresa pesada, sobrecarregada, com centenas de funcionários, morosa, ou eu quero uma empresa leve, que delegue, que seja flexível. São decisões que cabe a cada empresário tomar. O ônus e o bônus dessa decisão é dele, a empresa é dele. Mas sim, nós levamos na nossa metodologia um momento para essa análise, para essa reflexão que o empresário tem que fazer. Através de treinamento, consultoria, né? A gente vai desenvolvendo isso sim. Tá? Então, acho que é elevar uma consciência, né? No Perfeito. mundo, hoje a gente fala assim no mundo dos negócios, que tem dois tipos de empresas, aquelas que são grandes e as que são pequenas, né? A média, ela sofre muito hoje, porque ela não é competitiva com a grande, ela está ali e também ela não é competitiva nem com a grande nem com a pequena, porque o pequeno às vezes é o pequeno empreendedor fazendo ali, com equipe, time pequeno, todo mundo dando o máximo, e a grande já tem capital
muito capital, muito processo, né? Então a média é um desafio, né? Com organograma em rede, muitas vezes a gente consegue criar uma empresa muito mais competitiva com uma grande, sendo uma média. Porque realmente eu boto força e energia naquela história lá de rodar os pratos certos, né? Então eu tenho lá um CEO de uma empresa, os diretores, os caras têm lá uma fila de prato para rodar todo mês, todo dia, né? E esses pratos, aquela analogia, né? Então os pratos estão lá nas hastes de madeira lá, eu tenho que dar uma velocidade até que ele não caia. Se ele começa a perder velocidade, ele vai até cair e quebrar. Então, pensar nisso hoje é aumentar a competitividade de empresas pequenas e médias através do organograma em rede. E isso traz esse ganho de competitividade. O meu prato que eu vou cuidar é esse. Não quer dizer... tem uma coisa, né? Eu conectar num projeto de organograma em rede não quer dizer que eu não vou gerir aquilo, não vou ter indicadores para cuidar. Eu tenho que cuidar. Mas aí eu tenho uma responsabilidade diferente. Eu tenho uma relação jurídica com outra empresa que é especialista em me entregar aquilo. Né? Como a gente na tecnologia, que melhora os processos, nossa metodologia, nosso time está lá focado para isso. Né? Então, e é isso. Então, logística, contabilidade, sistemas... É o exemplo que a gente trouxe no título dessa matéria, que se deu certo para o Alibaba. Que é o Alibaba? O Alibaba é o maior site de vendas do mundo hoje, né? Um grupo gigantesco. E eles, o autor do livro, ele descreve que eles são focados em duas atividades: na gestão do organograma de rede e em desenvolvimento de tecnologia. Eles não têm estoque, eles não têm produto, eles não cuidam da entrega, né? Tem uma rede de parceiros, um cuida da logística, o vendedor lá que tem o seu marketplace dentro do Alibaba, ele faz a venda, comunica. E isso deu tão certo que o dia que mais vende no mundo é o dia do solteiro. O dia do solteiro nasceu na China, é o dia do comércio mundial que mais vende, bateu todos os feriados do Thanksgiving, Black Friday, que nasceu nos Estados Unidos. Todas as vendas que existiam tradicionalmente foram quebradas pelo Alibaba com esse modelo de organograma em rede. Eles são focados em tecnologia e gestão de rede de parceiros. Né? Então, ela não trabalha sozinha, né? Tem um exército trabalhando com ela, é gigantesco. E claro, dali surgiram novas empresas, né? O Alibank, o AliExpress. Eles mesmos, os empreendedores que estão à frente da Alibaba, começaram a criar novas empresas para atender o próprio grupo e se retroalimentar. E aí uma empresa, vamos dizer, começou pequena, ela vai crescendo muito rápido porque ela tem a força desses grupos operando com seus especialistas. Né? Nós delegamos toda a tecnologia do nosso sistema à Microsoft. Né? Mas quem faz a gestão? Somos nós. Agora, quem cuida do servidor, quem cuida do backup, quem cuida da ferramenta? Os servidores da Microsoft. Imagina se, como antigamente, né, nós tínhamos empresas aqui que tinham seus servidores internos, tem empresas ainda que têm seus servidores internos. Olha o custo disso de equipamento, de máquina, de manutenção, de backup, de preocupação. Tem que ser gerido internamente. A partir do momento que eu estou delegando para um terceiro, eu vou cobrar desse terceiro, eu vou fazer a gestão disso, mas eu quero a qualidade. O Alibaba fez isso muito bem, validou esse modelo que a gente traz com a gente também. Nós temos diversos parceiros operando com a gente, seja agência de publicidade, jornalistas, contabilidade, RH. Nós terceirizamos a tecnologia com a Microsoft, como eu falei. Dentro da Otimize nós mesmos terceirizamos. E a gestão disso, dos projetos todos, fica dentro da ferramenta que é a Otimize. Né? Então, eu utilizo a ferramenta para fazer essa gestão da minha rede, dentro dos meus projetos, com os meus prazos, com as minhas entregas. Por quê? Porque eu não posso terceirizar a gestão disso. Eu tenho que ter os indicadores, como o Luciano falou, eu tenho que ter os prazos, etc. Mas quem tem que me entregar o resultado é o parceiro, né? E é legal porque uma empresa de médio porte, por exemplo, ela tem isso como exemplo para ela, claro. E aí eu imagino que ela descobre o potencial que ela tem, né? Ela está ali bem isolada, não compete nem com a grande nem com a pequena, mas ela tem o potencial para crescer, né? Porque assim como o Alibaba cresceu e tem hoje uma rede de parceiros, não é impossível para ela também continuar crescendo, né? Justamente. Não, desculpa, Luciano, mas isso eu quero trazer agora também um pouco para pequena, né? Vamos pegar o nosso cliente que, voltando, nós temos o cliente indústria que utiliza a gestão do projeto Otimize, mas nós temos o cliente prestador de serviço, o arquiteto, o engenheiro, o criativo. Vamos pegar um arquiteto.
Imagina um escritório de arquitetura ter todas as disciplinas necessárias para construir um grande edifício. Engenharia, civil, elétrica, hidráulica, enfim, todas as disciplinas necessárias para erguer aquele edifício. É uma empresa grande, com profissionais de alto valor agregado. Como é que as empresas operam hoje? Não, eu sou especialista no arquitetônico, eu sou especialista no civil, eu sou especialista no preventivo, no hidráulico, no sanitário, e essas empresas trabalham juntas para integrar o projeto inteiro. Isso é o organograma em rede funcionando com diversas empresas entregando um produto único para o cliente final. Que legal. Mesmo uma pequena empresa, ela vai ter resultado, e são bons resultados, né? Ela precisa, né? Ela se torna mais competitiva com esse modelo e ela melhora e aprende com esse modelo, né? Porque está vindo um especialista de fora mostrando um novo método, etc. E aí a gente volta no tema da centralização ou descentralização. Começou. Acho que a estratégia de aplicar um organograma em rede é uma estratégia que sim, traz aumento de competitividade, descentraliza e dá mais leveza para o empresário, né? Ou para os colaboradores. Então, falando da pequena, o nosso arquiteto, engenheiro que trabalha conosco, a gente tem a plataforma de gestão, a gente tem o sistema, nós temos um setor financeiro, nossa área de finanças, a gente tem uma equipe que faz e gere por eles. A gente tem um gerente de operações lá que é contador, especialista. Então, ele pode delegar. Por quê? A gente mapeou que, no caso do pequeno, o entrave de crescimento é a centralização de atividades, certo? Então, isso é um entrave de crescimento. Enquanto um arquiteto estudou para ser arquiteto, ele tem que pensar arquitetura e tem que atender os clientes. Basicamente, essas duas coisas que ele tem que fazer, gerir o time de projetos e atender os clientes. E ele está fazendo RH, está fazendo financeiro, está fazendo gestão de fluxo, desenhando fluxo. Então, a gente mapeou e entendeu isso, e hoje quem adota a nossa plataforma cresce mais do que a média dos outros arquitetos. Por quê? Está focado, né? De fato, isso. A gente está falando aqui de metodologia, né? De inovação, de mercado, a tendência. Cada dia mais nós temos uma vida com oportunidades. Vamos lá, nas gerações passadas, talvez a tua disponibilidade para viajar era muito mais difícil, né? Planejava o ano para fazer uma viagem. Hoje a gente sai ali, final de semana eu vou para a praia, sabe? Mudou tudo isso. Isso muda o nosso desempenho, necessidade de tempo também. Hoje o casal, os dois trabalham, né? Isso faz com que quando for o tempo para ficar em casa, é para ficar em casa, não é para ficar fazendo planilha de financeira, sabe? É para curtir a família, aquele momento, curtir. Né? E por outro lado, gente, a gente tem que entender também que o ambiente de negócio ele é muito mais ágil. Então a gente precisa buscar esses métodos, né, que permitam que eu seja tão competitivo quanto o vizinho, porque senão eu fico para trás. Então hoje um arquiteto, um engenheiro que não adota uma metodologia que nem a Otimize, que nós propomos para ele, que sistema, mais terceirização de finanças, e tudo isso cabe no bolso, fica mais barato, sabe? Ele está ficando para trás porque ele está perdendo competitividade, né? Isso nesse ecossistema de profissionais que estão ali, e é necessário descentralizar. Quando eu boto um sistema, eu descentralizo, eu começo a botar meu time para trabalhar junto comigo, sabe? Isso é fantástico. Depois vem a sensação de liberdade. Eu posso realmente me dedicar nessas duas coisas. Com o tempo eu começo a enxergar, e demora às vezes 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para essa chave virar de fato. Só que assim, é uma cauda longa. Eu vou criando uma base, daqui a pouco eu empino, entendeu? Então eu começo a descentralizar, eu começo a entregar mais resultado para o meu cliente, e eu começo a ter visão mais clara dos meus números. Se eu vender mais aqui, então eu posso ganhar mais. Tá, mas espera, esse projeto me custou tanto tempo. Sabe? Isso começa a mudar de uma maneira que eu vou ainda sem sentir muito resultado. Mas daqui a pouco, quando eu sentir, eu cresço pra caramba. Então, depois de 1 ano e meio, 2 anos, esse crescimento ele começa a ser muito mais natural. Além do ganho de qualidade de vida, né? Então, é uma questão de competitividade hoje, as empresas pensarem em adotarem um organograma em rede e entender qual é o seu core principal. Porque no mundo competitivo como tu hoje, tu realmente tem que botar muita energia no seu core. Como é que eu posso mostrar para um empresário, por exemplo, que os serviços não essenciais, ele precisa terceirizar, ele precisa, essas funções precisam entrar na terceirização? Como é que eu faço isso? A gente faz um diagnóstico hoje, né? Todo cliente novo, antes de ser cliente ainda,
nós estamos lá para auxiliar mesmo, nós somos o prestativo para o cliente. Então, todo cliente, antes dele virar cliente, ele passa por um processo de diagnóstico. Então, nós aplicamos uma série de perguntas para a gente entender qual é onde que ele gostaria de estar e onde que ele está hoje, quais os temas sensíveis. E por ali a gente consegue mapear e dizer, o foco do teu trabalho, do trabalho conosco, contigo é esse ou aquele. Entendi. E tem a questão também de mostrar retorno sobre esse investimento, né? Você vai ter ganho de produtividade, você vai ter economia de recurso financeiro, você vai ter uma visão mais clara das suas entregas. Está relacionado a ele enxergar os pontos fortes e os pontos a melhorar e qual é o resultado disso num determinado período de tempo. O diagnóstico vem para isso também, né? E com isso a gente começa a mostrar para ele que uma área financeira sim pode ser delegada, e a pandemia mostrou isso, né? As empresas na pandemia não pararam de faturar, Exatamente. não pararam de emitir boleto, Muitas de cobrar os cresceram clientes. bastante, né? Cresceram muito. Então, aquele medo que existia, não, o financeiro só se faz dentro de casa, isso a pandemia pôs abaixo. Não só isso, né? O trabalho home office, que vai ser um papo aí, acho que de um próximo podcast, né? Esse modelo híbrido de trabalho hoje. Hoje, depois da pandemia, muitas pessoas até voltaram presencial, mas não totalmente, né? Muitas pessoas estão em casa e no trabalho ao mesmo tempo. Isso, tem empresa que adotou 100%, tem pessoas que se identificaram no home office, tem pessoas que preferem, não, eu preciso sair de casa para sentir que eu estou trabalhando. Tem várias situações, eu acho que é um próximo papo aí, senão a gente já começa a entrar num outro assunto, que é muito bacana e eu estou querendo trazer um convidado para conversar com a gente aqui sobre esse tema. Para a gente fechar o nosso bate-papo, então, para o próximo já ser um bate-papo gostoso que nem esse, né? A gente está falando falou de pandemia e tudo, e a gente tem a questão da Otimize que cresceu bastante também nesse sentido aí, né, Luciano? Isso. A Otimize é uma empresa que desde que ela foi idealizada 100% digital. Tá? Então hoje qualquer um de nós pode trabalhar de maneira flexível, com liberdade. Então eu posso trabalhar no escritório, eu posso trabalhar em viagem, em qualquer lugar. De onde estiver. Trabalho remoto, né? Acho que é presencial ou remoto. E a gente nasceu com isso. Todas as nossas ferramentas de tecnologia são para isso. A Otimize, a nossa plataforma é para isso, também permitir essa liberdade, essa autogestão. Né? E o próprio organograma em rede, né? Porque com ela nós conectamos os nossos parceiros, todos têm os seus projetos ali dentro e participam do nosso dia a dia através da ferramenta também. Então o organograma em rede, que foi o que a gente mais conversou hoje aqui, está dentro, faz parte da nossa ferramenta, assim como no podcast passado a gente falou do Pomodoro, faz parte disso também. Então, mais do que um sistema de gestão de projetos, a Otimize é uma plataforma que foi desenvolvida em cima de métodos para tornar as empresas mais eficazes. Legal, então um assunto bom então para o nosso próximo bate-papo então. Perfeito, Luciano Juliano. e Guilherme, muito obrigado, viu? Obrigado novamente. Obrigado, Juliano. Valeu, Até. abraço. Até a próxima.